Oi, pessoal, bom dia. A gente vai começar o webinário de hoje. A gente agradece aí a participação de vocês. Hoje a gente vai falar por que migrar para o mercado livre de energia. Eu sou Maísa Souto Maior, eu trabalho aqui na 2W Energia, sou head comercial. Bom dia, meu nome é Bruno Amaral, olho aqui na 2W, sou responsável por dois produtos, um de agregação de carga, se chama Agrega, e o produto de geração distribuída. A gente vai iniciar a apresentação aqui. Pode passar. Então, falando um pouquinho do Mercado Livre, antes da gente começar a falar de fato do Mercado Livre, a conceituar, a gente precisa falar um pouquinho do mercado cativo. O mercado cativo é um ambiente que basicamente todos os brasileiros estão acostumados, onde a gente enxerga a figura da distribuidora como sendo o nosso vendedor de energia, o nosso fornecedor de energia, e isso se dá para consumidores residenciais, consumidores industriais, comerciais. Só que a distribuidora de energia não é o único agente nesse caminho da energia elétrica, né? Tem uma empresa, uma geradora de energia que gera energia no país, ela injeta essa energia gerada numa rede de transmissão. A rede de transmissão, por sua vez, ela leva essa energia à distribuidora local, à concessionária que tem, de fato, a concessão do Estado para fornecer energia para os consumidores, e a distribuidora distribui para os seus consumidores locais a energia gerada pela a geradora. Esses consumidores, eles possuem, por exemplo, um contrato de distribuição de energia, que é um contrato de infraestrutura da distribuidora, onde ela, de fato, faz os investimentos de infraestrutura físicos, né? Ela é responsável pela essa entrega física de energia, mas também um contrato de energia referente a geração de energia que ela comprou de uma geradora. O que é importante destacar aqui é que as distribuidoras, elas possuem suas tarifas, que é por meio dessas tarifas que elas são remuneradas por todo esse trabalho feito, e essas tarifas são tarifas reguladas, são tarifas homologadas anualmente pela ANEEL, que é a Agência Reguladora do Setor, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e são tarifas que o consumidor não consegue negociar, não consegue mudar, ele basicamente sente ali os reajustes anuais, mas não consegue ter nenhum tipo de ação quanto a essas tarifas. Pode passar. E aí, pensando em um outro ambiente, que é o Mercado Livre, nada mais é do que um ambiente que possibilita que consumidores de energia elétrica contratem energia diretamente de um gerador de energia ou de um agente comercializador, de uma comercializadora de energia que compra e vende energia no mercado. Fisicamente, para esse consumidor, nada muda. Ele continua recebendo energia elétrica da distribuidora fisicamente, no mesmo caminho da energia, onde a geradora injeta a energia gerada na transmissora, enfim, e ele recebe via distribuidora. Ele recebe uma fatura de acordo com a distribuição dele, porém, agora ele vai pagar o insumo energia de uma geradora de energia, para uma geradora de energia. E aí, nesse ambiente, o consumidor consegue ter muito mais negociação, já que ele está negociando diretamente com o seu fornecedor de energia. Então, ele pode, por exemplo, escolher que fornecedor contratar, ele pode escolher que tipo de energia contratar, a que preço, a que prazo. Então, é um ambiente um pouco mais dinâmico e o consumidor tem muito mais escolha sobre o seu fator energia na sua empresa. Pode passar. E aí, pensando um pouquinho nos benefícios do Mercado Livre, além disso que eu comentei do poder de decisão, onde ele consegue escolher que fornecedor contratar a energia elétrica, que preço, prazo, ele tem uma redução de custo. Então, talvez esse seja o maior benefício do Mercado Livre, que de fato é uma redução substancial nas faturas de energia elétrica. Ele tem, em média, de 15% a 30% de redução, justamente porque ele consegue também ter uma energia mais barata, mas também ele tem uma série de benefícios a contratar quando ele contrata uma energia diferenciada. Ele tem o maior controle orçamentário, que agora a pauta energia torna-se um pouco mais importante na empresa. Então,
ele consegue saber mais ou menos o quanto que ele vai pagar de energia elétrica, já que ele prefixou um valor junto a um fornecedor, ou ele contratou um contrato de economia garantida, onde ele consegue saber quanto que ele vai ter de economia no mês a mês. Ele tem uma possibilidade de consumir energia renovável. Então, aí pensando num cenário onde as empresas estão cada vez olhando para a sustentabilidade, tendo métricas e metas sustentáveis, o consumidor consegue escolher o uso de energia renovável limpa. Para empresas que possuem uma produção e precisam consumir energia no horário de ponta, que é o horário mais caro do dia, é possível que essa empresa use gerador a diesel no horário de ponta para evitar o consumo da distribuidora. E esse gerador, além dele ser poluente, é um gerador caro, então envolve manutenção, envolve custo com diesel, e muitas empresas têm vários problemas a respeito do gerador. E no Mercado Livre, o consumidor ele pode evitar o uso desse gerador e não ter mais esse custo com a geração. Além disso, ele vai contratar uma empresa, tanto a 2W como existem outras empresas também que fazem a gestão do consumo de energia elétrica dele. Então, agora, ele vai ter uma gestão muito mais ativa do consumo de energia dele. E aí, falando um pouquinho já da realidade do Mercado Livre, 85% do consumo industrial do Brasil está no Mercado Livre. Isso representa 32% do consumo nacional. Cerca de 8.600 consumidores estão no Mercado Livre, comprando e vendendo energia com suas operações no Mercado Livre. 44% das fontes geradas de energia renovável para o Mercado Livre de energia. E 18,8% do comércio, do consumo do comércio nacional também está no Mercado Livre. Hoje, pela regulação, a gente tem um limite mínimo para o consumidor entrar nesse mercado. Então, não são todas as empresas que conseguem migrar para o Mercado Livre, ainda não é possível que o consumidor residencial não migre para o Mercado Livre, não é possível que eles tenham esse acesso. Porém, há um limite mínimo e esse limite está limitado à demanda contratada dele. Então, quando ele tem uma demanda contratada a partir de 500 kW junto à distribuidora, ele consegue ser elegível a migrar para o Mercado Livre. Em termos de custo, mais ou menos uma fatura de energia elétrica de 60 a 80 mil reais, ele consegue estar migrando para o Mercado Livre de energia. Tá? E essa unidade, esse consumidor, ou ele pode ter uma única unidade que tem uma demanda contratada de 500 kW, ou ele pode ter várias unidades, por exemplo, na mesma raiz de CNPJ, no esquema de matriz e filial, que somando suas demandas, ele pode migrar para o Mercado Livre por comunhão de carga. Ou ele pode ter, por exemplo, empresas próximas, empresas vizinhas, a gente até chama de parede com parede, que podem somar suas demandas e entrar no Mercado Livre. Então, é possível por comunhão de carga também. E aí basta avaliar o perfil do consumidor, a fatura de energia elétrica, se a gente consegue fazer a migração por uma dessas variáveis aqui. Passar. Aí, falando um pouquinho do passo a passo para a migração, hoje, esse processo dura, em média, 6 meses, como um todo, e ele começa na análise das faturas para a viabilidade da migração desse consumidor. Então, a gente faz uma análise, aí falando também um pouquinho do nosso trabalho, a gente faz uma análise da fatura do consumidor para enxergar se ele é elegível a migrar para o Mercado Livre e o quanto que ele conseguiria reduzir entrando no Mercado Livre, com reduzir custo entrando no Mercado Livre, né? Então, a gente faz essa análise de faturas, ele contrata o melhor plano que atende ele, né? Seja de economia garantida, por exemplo. Além disso, após ele contratar energia e contratar nosso serviço, por exemplo, a gente faz análise dos contratos com a distribuidora, né? O consumidor que está no Mercado Livre ali na média tensão, ele tem um contrato de distribuição, que é o contrato do uso do sistema de distribuição, chamado CUSD, e o CCR, contrato de compra e venda de energia regulada. Para a gente conseguir avaliar quando que esse consumidor vai migrar, a gente precisa avaliar o fim do contrato de compra de energia elétrica, de energia regulada, que é o CCR. Então, quando esse contrato vai finalizar, é quando, de fato, ele vai conseguir migrar para o Mercado Livre,
só que a gente precisa comunicar a distribuidora 6 meses antes, 130 dias antes do término desse contrato, para comunicar a distribuidora falando que a gente vai migrar esse consumidor para o Mercado Livre. Então, a gente vai fazer a análise desses contratos, e aí, chegando próximo desses 130 dias, a gente vai comunicar a distribuidora e dizendo que esse consumidor vai migrar para o Mercado Livre, tem interesse de migrar para o Mercado Livre, por meio de um documento chamado Carta Denúncia. Nesse processo, a 2W faz basicamente todo. O cliente ele fica confortável ali nesse processo. O cliente ele não é ativo nesse processo, ele assina documento, ele está a par de tudo, mas quem faz o trabalho, de fato, de envio de documento, de contratação de empresas em geral aqui nesse processo é a 2W. E aí a gente avisa a distribuidora nesse momento, e aí é quando a gente starta esse processo aí de migração de fato. Ele inicia justamente com um processo de adesão e modelagem. Esse é um processo mais documental e também é um processo que a gente faz internamente aqui. Basicamente, esse consumidor ele precisa fazer uma adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCE, que a gente chama, é o órgão que faz as operações do mercado de energia, que acaba organizando essas operações de compra e venda de energia. E o consumidor livre, ele precisa estar aderido a essa Câmara, ele precisa ser um agente na Câmara de Comercialização e, por isso, ele precisa fazer esse processo de adesão. Além disso, a única mudança física que o consumidor vai fazer na unidade dele é a adequação da medição. Nesse processo de adequação da medição, basicamente é uma mudança de comunicação, que ele precisa agora comunicar os dados de medição dele para essa Câmara de Comercialização, para a CCE, e esse processo que a gente faz, né, a gente mesmo acaba absorvendo esses custos de adesão, custos com adequação, dura também, em média, mais ou menos uns 4 meses para a gente concluir esse processo. E, além disso, quando a gente consegue deixar tudo redondo, o consumidor também vai abrir uma conta no Bradesco, também que a gente auxilia, né? Esse processo ele é necessário, porque o Bradesco hoje é o banco custodiante das operações de energia elétrica da CCE, então, uma série de encargos que ele pagaria antes no cativo, ele vai pagar no livre por meio da CCE e por meio dessa conta Bradesco, então é onde vai acontecer as liquidações financeiras, e aí ele precisa abrir essa conta. Além disso, chegando ali já no vencimento do contrato de fornecimento com a distribuidora, é quando ele vai migrar para o Mercado Livre. Então, em tese, tem que estar tudo redondo até esse momento, e aí ele inicia no Mercado Livre, ele começa a economizar no primeiro mês de migração. É isso o processo. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho dos produtos, né, da 2W, e aí acho que antes disso é importante colocar aqui que os produtos da 2W foram pensados para justamente descomplicar o Mercado Livre, descomplicar o mercado de energia para o consumidor final, seja ela uma pequena, média empresa ou pequeno comércio. Então, a gente criou alguns produtos onde toda essa complexidade do mercado que historicamente existe no Brasil, então a gente sempre, quando pensa em energia, pensa justamente nesses pontos todos que foram colocados aqui pela Maísa. A gente pensa em distribuição, a gente pensa em geração. É complexo o ambiente, né? Quando a gente pensa em empresas grandes no Mercado Livre, esse ambiente de negociação ele é complexo, então a 2W pensou em produtos para justamente desmistificar isso e simplificar o dia a dia de quem quer ter esses benefícios das empresas grandes. Então, tem um produto que a gente está comercializando bastante, que é o Energia Livre, aí pediria para passar mais um. O Energia Livre ele é um produto que tira do cliente a necessidade de se envolver no processo burocrático. É um processo complexo, tem vários passos, foi colocado agora há pouco tempo pela Maísa, que tem muitas etapas, tem procedimentos, e a gente assume isso aqui dentro da 2W. A gente sempre vai auxiliar o cliente, a gente vai executar as atividades para que o cliente não precise se envolver nesse tipo de processo de energia. A grande maioria dos nossos clientes aqui não tem energia como sua atividade fim e nem é
uma matéria-prima importante na sua atividade, então a gente acha que a energia não é para tomar tempo desse cliente. Então, a parte burocrática a gente assume e tira isso do dia a dia do cliente. Quando a gente fala aqui de risco, né, não tem risco. Hoje, o cliente que migra para o mercado livre tradicional, busca uma comercializadora para fazer isso, ele passa a ter obrigação de contratar bem essa energia. Existe um potencial muito grande de redução, mas você tem que ter alguma inteligência de energia para contratar isso, né? O preço oscila, você tem que entender de flexibilização, modulação, tem vários termos técnicos que você precisa entender para fazer um contrato de energia, e o que a gente está propondo aqui é que você não precisa ter esse conhecimento. Hoje, o que a gente conhece é a conta de energia que chega no final do mês e a gente paga. Muito parecido com o que a gente paga na nossa casa, a gente também paga nos negócios que a gente trabalha. Então, a 2W pensou num produto onde tem um desconto garantido. Então, o preço que você pagaria junto à distribuidora, você vai pagar com desconto. Então, você não precisa ter uma área de conhecimento de energia dentro da sua empresa para que você contrate e tenha benefícios do mercado livre. E, como eu falei aqui, a complexidade, né? O ambiente de negociação ele foi criado e ele até hoje ele é um ambiente com muitas empresas grandes participando, né? As grandes indústrias, quase todas do Brasil, um número muito alto percentual que foi colocado aqui pela Maísa, 80 e poucos por cento, já consome energia no mercado livre, mas são empresas que têm áreas de energia, têm uma contratação de energia e já têm experiência nisso. A gente está buscando um cliente que não precisa ter esse conhecimento, mas que quer ter também benefícios, que eu vou falar aqui um pouquinho mais na frente. Próximo. Bom, vamos lá. A gente, como eu falei, a gente propõe um desconto garantido no mês a mês, sem que tenha surpresas. Quando a gente fala de surpresas, o preço de mercado hoje varia bastante. Então, esse preço ele é bem volátil, ele tem uma série de complexidades, regime de chuvas. Então, quem contrata energia com frequência entende disso. A gente acredita que tem esse cliente pequeno e médio que não necessariamente precisa entender e precisa estar exposto a esse risco. A gente, no nosso produto, o investimento é zero. Então, também é muito comum, quando você vai migrar para o mercado livre, que você tenha alguns custos de adequação, custos de medidor, tem sempre algum custo inserido nesse processo, tem custos até de taxa junto à CCE, junto à distribuidora, que você vai ter que pagar, e no nosso produto você não precisa de nenhuma forma pagar por isso. A única coisa que você paga aqui nesse produto é a conta de energia mais barata. Não tem taxa, não tem adesão, não tem manutenção, não tem nenhum tipo de custo que não seja o da energia mais barata. O risco é totalmente assumido pela 2W, e você pergunta, e como é que acontece para que esse preço não oscile? Para mim, se o preço do mercado livre oscila, né? A 2W tem uma mesa de operação, tem uma mesa de trading grande, com vários profissionais que conhecem muito o mercado, e a gente assume essa oscilação de preço, a gente assume risco tanto para cima quanto para baixo, e a gente entrega para o cliente um preço que está definido em cima do valor que ele já está acostumado a pagar. Então, o risco dele está associado ao que é o preço que ele já paga historicamente, que é o da distribuidora. A flexibilidade de 100% é importante colocar aqui também, porque quando você vai migrar para o mercado livre, você tem que definir nos contratos, né? As grandes indústrias, os clientes todos definem quantos por cento acima ou abaixo você pode consumir. E você se compromete com isso no longo prazo. O que a gente está propondo aqui é que você não precisa se comprometer do mesmo jeito como você não se compromete no contrato que existe hoje com a distribuidora no mercado cativo. Você não precisa entender e prever o quanto você vai consumir num mês ou no outro ou nos próximos anos. Os contratos antigos, né, os contratos mais tradicionais do mercado livre, você precisa definir isso. E quando você consome a mais, você tem que ir ao mercado e comprar mais. Se você consome menos, você vai ao mercado para vender esse excedente. A gente não faz isso aqui nesse produto. Você pode consumir o que você quiser, a mais ou a menos, e você está garantido naquela tarifa com o desconto. Aqui é importante até colocar a gente ainda está vivendo um momento de pandemia no país e no mundo, e muitas operações
sofreram uma queda substancial no consumo de energia, né? As operações reduziram e os clientes que tinham contratos de mercado livre tradicionais tiveram uma grande dificuldade de renegociar isso. Então, imagina que você tem um contrato onde você é obrigado não, né? Você tem um contrato de consumo de longo prazo, você diz quando você vai consumir e você se compromete a pagar por aquilo. De repente, você não consome mais, você tem que ir ao mercado vender aquele excedente. E o preço de energia na pandemia ele despencou. Então, muitas empresas começaram a ter prejuízo com a energia. Nesse tipo de contrato que a gente está propondo aqui, você está blindado desse tipo de problema, porque consumiu menos, você vai pagar menos, exatamente como você pagava antes na tarifa educativa, só que com desconto. Então, tem um benefício muito grande aqui quando a gente fala de flexibilidade. Quem está no mercado livre há muitos anos está acostumado com isso e está exposto a esse tipo de risco. No produto energia livre, você não está exposto a isso. Quando a gente fala de modulação e sazonalização, você tem que também, quando contrata no mercado tradicional, você já prevê meses e momentos do dia que você consome mais ou menos, e no nosso produto você não precisa se preocupar com isso. A gestão inteligente aqui, com telemetria, acho que é um ponto também fundamental do produto. A gente, no Brasil, está acostumado a receber a conta no final do mês. E essa conta, no final do mês, ela pode vir com surpresas, né? Então, a gente sempre comenta aqui que se a conta vier o dobro do que você está acostumado a pagar, dificilmente você vai ter alguma coisa a fazer. Você pode conferir a medição, pode identificar algum erro, mas se você tiver, de fato, um ofensor nessa conta, um equipamento que esteja consumindo mais, você vai demorar muito a descobrir e você está numa postura passiva desse consumo. O que a gente está propondo aqui é que todo cliente desse produto, da energia livre e dos outros produtos que a gente tem hoje na 2W, que eles tenham um medidor inteligente, onde você acompanha o consumo em tempo real do seu negócio. Então, se tiver algum problema num dia, se você tiver algum consumo muito fora do padrão, você vai ter uma ferramenta para acompanhar isso. Então, num dia que era para consumir 100, consumiu 200, você pode procurar e a gente consegue identificar aonde que esse consumo está diferente e você buscar uma forma de reduzir isso antes que a conta chegue. Pode ter uma redução uma variação pequena dentro do dia, mas você vai ter uma forma de identificar isso. Hoje a distribuidora não te fornece isso e a gente está fornecendo isso sem nenhum custo. Isso já está dentro do nosso pacote de serviços e não tem nenhum adicional em cima do nosso contrato para esse tipo de ferramenta. A energia é 100% renovável, né? Para os clientes que a gente está abordando hoje, quando a gente fala de pequeno e médio, até por uma questão regulatória, a gente é obrigado a contratar energia para esses clientes de fonte 100% renovável, que são as energias incentivadas no Mercado Livre. Então, isso é uma garantia que a 2W dá de que você vai estar consumindo no seu negócio uma energia limpa e que você pode comunicar no seu negócio que você tem uma preocupação com a sustentabilidade e com esse tipo de assunto no seu negócio. Isso você pode comunicar e a gente te garante esse tipo de contrato. O reajuste de IPCA e GPM ele é muito comum nos contratos de energia no Mercado Livre e nesse produto aqui a gente não associa nenhum tipo de indexador dessa forma. O que a gente associa é a tarifa da distribuidora, que é o que os negócios pequenos e médios já estão acostumados a pagar. Então, se tiver qualquer reajuste da distribuidora, a gente vai acompanhar, seja para cima ou para baixo, mas a gente não associa nenhum indexador de IPCA, o GPM ou qualquer outro indexador da economia. Então, não existe uma imprevisibilidade nesse sentido nos nossos contratos. No Mercado Livre, todo cliente precisa apresentar garantia financeira para os contratos. E, de novo, nesse produto a gente não tem nenhuma exigência de garantia, a gente assume esse tipo de compromisso e a gente, mais um benefício desse produto, tirando a complexidade do Mercado Livre. E tem a questão do prazo de migração, né? A gente vai acompanhar e vai monitorar isso junto ao cliente,
e não vai ter nenhum tipo de punição ou qualquer problema se tiver uma mudança no prazo, né? Existe um prazo legal, como a Maísa falou. Esse prazo ele tem aí um prazo legal de 180 dias. A gente trabalha bastante para a gente tentar reduzir, mas é muito complicado, porque a gente depende da distribuidora, não é um prazo da 2W, é um prazo regulatório, e a gente faz todo o procedimento para isso, né? E o cliente hoje que migra para o Mercado Livre tradicional, ele assume esse risco de atraso e de procedimento também. Pode passar, Rodrigo. Falando um pouquinho, né, do que a gente tem na carteira de clientes, a gente já tem alguns clientes operando com esse produto, né? A gente tem aí clientes grandes, conhecidos, como do Loren, como Masa, Brascola. A gente tem uma carteira já em funcionamento desse produto. Não é um produto desconhecido, então a gente já tem uma penetração no mercado e a gente tem capacidade de mostrar a experiência que a gente tem com os clientes. Então, a gente já tem uma solidez da empresa para apresentar para clientes novos que queiram aderir a esse tipo de produto. Pode passar. E aí, falando um pouquinho da comparação, eu já falei bastante aqui, até no slide anterior, mas até para deixar bem claro o que a gente está propondo no Energia Livre e o que o mercado tradicional, no Mercado Livre, ele vai te oferecer quando você vai a um mercado buscar esse tipo de solução, né? Na Energia Livre, a gente vai estar propondo a energia garantida. Pode acontecer o que acontecer com o Mercado Livre, de oscilação de preço, a gente garante o desconto em cima da tarifa da distribuidora que você tem hoje. A proteção da variação, que é a flexibilidade. Quando você contrata, você não precisa se preocupar se você vai consumir mais ou menos. A modulação conforme a carga é uma preocupação para quem vai para o Mercado Livre, não nesse produto de Energia Livre, você não precisa se preocupar com isso. O custo de investimento ele é todo assumido pela 2W, não tem nenhum tipo de custo, não tem taxa escondida, não tem nada que o cliente pague que não seja energia mais barata. Não tem custo de gestão, isso eu não tinha comentado ainda no slide anterior, então é muito comum que você pague pela energia mais barata, mas também pague uma taxa de gestão junto às distribuidoras, às comercializadoras do mercado. Nesse produto não tem essa taxa de gestão, ela é zero. O sistema de telemetria ele também não tem custo, a gente está assumindo esse custo, entregando esse benefício ao cliente. E esse sistema de telemetria ele te dá relatórios mensais, né? Você passa a ter uma ferramenta de gestão importante no negócio e a gente também está colocando isso sem custo. Então, você pode ter relatórios até diários aqui, onde você consegue identificar o padrão de consumo, o que está acontecendo e como você pode interferir no seu consumo. Existe uma pesquisa interessante, né, até colocando aqui um parêntese nesse item, só de você medir a sua energia, você já tem uma mudança de comportamento. Então, é como qualquer coisa que você passe a medir e monitorar, você passa a ter um controle maior sobre aquele assunto, né? E a energia não é diferente disso. Então, se você monitora e acompanha isso diariamente, você naturalmente muda seu padrão de consumo, você muda alguns comportamentos e você passa a reduzir. Essa redução aqui não é uma promessa nossa, depende muito, obviamente, de como o cliente vai monitorar, mas é uma ferramenta muito importante para a redução também de custo. O desconto desconsidera a inflação, como eu falei também anteriormente, né? Os índices todos estão desconsiderados aqui no contrato, a gente acompanha só as tarifas da distribuidora, não precisa de garantia financeira e não tem risco do PLD, que é uma indicação de preço, que até o ano passado era uma indicação semanal e hoje essa indicação ela é horária. É uma complexidade a mais que existe no mercado, que ela é boa, ela é saudável para o mercado, mas ela exige do consumidor um conhecimento maior e nesse produto não precisa ter nenhum tipo de conhecimento desse assunto para contratar e não existe exposição a risco dessa oscilação de preço. Próximo. Aí eu vou falar aqui de um outro produto, né, que a gente tem aqui no 2W, que é o Agrega. Esse produto é um produto novo, novo na 2W, inovador para o mercado, que a gente até a Maísa falou um pouquinho de comunhão de carga. Essa solução ela passa um pouco por esse conceito.
É um conceito que já existe na Europa, nos Estados Unidos, nos países onde o mercado já está aberto há mais tempo, e a gente trouxe esse produto para a 2W para tentar chegar no cliente que não teria nem essa demanda de 500 kW, como a Maísa falou, para a gente conseguir fazer de uma forma regulatória correta, trazer clientes para os benefícios do Mercado Livre. Então, se você está dentro de um condomínio, onde esse condomínio, somando as cargas, ele tem essa carga para migrar para o Mercado Livre, não necessariamente individualmente cada um teria essa carga, a gente consegue agregar, juntar essas cargas, migrar para o Mercado Livre e fazer toda a gestão desse cliente dentro do condomínio. Então, esses clientes teriam também benefícios de desconto, de monitoramento e da energia livre e também sem custo nenhum para o condomínio. Para o condomínio e para os condôminos, né? É importante colocar que nessa situação, tanto o condomínio quanto condôminos vão ter os mesmos benefícios, né? Então, é a medição, como eu já falei aqui bastante, né? A gente tem um monitoramento online, o faturamento, a cobrança ali é individualizado. No caso do condomínio, surge muito essa dúvida, mas eu vou juntar a minha conta com a conta do condomínio ou com a de vizinhos. Na verdade, do ponto de vista regulatório, sim, mas na prática não. As contas são todas individualizadas, os riscos são individualizados, a relação é totalmente feita com a 2W, então a gente não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. A gente garante que esse prédio, tanto área comum quanto áreas privativas, eles todos estão consumindo energia renovável, e a gente tem a economia que vai ser, na verdade, a mesma que a gente está oferecendo para os clientes pequenos e médios aí de indústria e comércio. A gente também começa a oferecer isso para esse segmento de condomínios, né? Próximo. Agora a gente vai abrir para dúvidas que vocês tenham. A gente está aqui aberto, acredito que muitas pessoas tenham alguns questionamentos, a gente está aqui à disposição, eu e Maísa, para responder o que vocês acharem importante esclarecer. Eu recebi aqui uma dúvida do Roberto. Qual é o prazo mínimo para migração? O prazo mínimo é 6 meses, né? 180 dias, até o fim do contrato de energia com a distribuidora. Então, enviando a carta-denúncia, que é uma prerrogativa aí da regulação, a gente tem 6 meses para conseguir migrar esse consumidor ao Mercado Livre. Tem uma pergunta aqui que foi colocada, se existem soluções similares ao Agrega. Existem. Tem algumas empresas hoje que estão buscando essa solução. Algumas estão iniciando essa operação. A gente também está aqui num momento de mercado onde isso está começando a acontecer. Então, sim, algumas empresas conseguem, estão iniciando esse processo de agregação de carga também. Em algum momento do mercado, acho que muitas empresas vão fazer. Acho que a gente aqui tem um pioneirismo de atingir um mercado grande, nacional, onde a gente consegue atender esse tipo de cliente no Brasil inteiro. Então, esse tipo de oferta a gente ainda não conhece no mercado. Mas energia livre... Pode ser. O Energia Livre atende todas as distribuidoras do país, ou apenas algumas, atende todas, exceto a de Roraima, que não está interligada no sistema interligado nacional, e os consumidores não conseguiriam ali migrar para o Mercado Livre, mas o resto a gente atende sim. Na comunhão, de fato, as empresas precisam estar na mesma área? Sim, elas precisam estar parede com parede, sem vias públicas também separando elas. Aí tem outra aqui, na comunhão de direito, filiais podem estar longe geograficamente com partilhar o desconto? Sim, elas podem, desde que elas estejam na mesma raiz CNPJ, né, filiais, e no mesmo submercado. E aí, parecidamente como as divisões geográficas do Brasil, porém, é dividido em supermercado norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, centro-oeste e sul.
Então elas precisariam estar no mesmo submercado de energia elétrica para conseguir estar migrando junto. Tem uma pergunta aqui, mas Ricardo Martins perguntou como é que funciona a autoprodução, se o cliente que possui uma FV instalada e também contratada energia na CL, como é essa dinâmica? Vai depender muito de caso a caso, né, Ricardo? Depende muito do seu padrão de consumo, de que tarifa que você está. Um cliente no Mercado Livre, o que a gente tem visto aqui por experiência, em geral, é difícil bater o Mercado Livre comparado com autoprodução ou GD. Né? Os clientes que estão em média, alta tensão, vão ter que continuar pagando demanda. Né? É difícil a GD compensar nesses casos. A GD e a autoprodução, elas se indicam muito para clientes de baixa tensão. Não sei se eu estou te respondendo corretamente, senão pode colocar aqui de novo. Mas a gente está até aberto aqui a analisar casos, a gente sempre encontra clientes que trazem esse tipo de situação e a gente se compromete a olhar as contas, as tarifas, o que existe de disponibilidade de espaço, alternativas de GD na região, para indicar sempre a melhor solução para o cliente. Então, eu diria que depende do cliente, mas, em geral, o cliente que já está em média tensão, como é o que eu estou entendendo aqui, dificilmente a GD vai viabilizar. Recebi outra também aqui. Já recebi uma empresa que disse que não era possível minha empresa migrar no Mercado Livre porque minha demanda era de 400 kW. É isso mesmo? Observação. Não tenho outra unidade para somar a demanda. Pela regulação, não é possível que uma empresa de 400 kW migre para o Mercado Livre, mas dependendo da carga da empresa, é possível que ela aumente a demanda contratada para conseguir ser elegível para o Mercado Livre. É necessário que a gente faça uma análise dessa fatura para ver se, aumentando a demanda, é possível que ele migre ainda assim para o Mercado Livre, tendo uma boa economia. A gente já viu consumidores que têm demandas de 400 até 350, acabaram migrando para o Mercado Livre por vários benefícios que estar no Mercado Livre proporciona ao cliente. Então, é possível, vale uma avaliação para ver se a gente consegue aumentar a demanda para migrar. Até complementando, né, mas a gente também tem criado produtos aqui justamente para facilitar esse tipo de situação. Então, se o negócio de quem está aqui ouvindo não tiver essa demanda, essa é a resposta tradicional das comercializadoras do mercado. Né? A gente aqui está justamente buscando formas de viabilizar esses clientes que não têm essa demanda mínima para que a gente traga soluções para reduzir, para ter monitoramento e para consumir energia renovável. Então, é exatamente isso, né? Mas a gente vai olhar sempre o caso para ver se vale a pena subir a demanda ou se a gente vai encontrar alguma outra forma de atender esse cliente. Tem a dúvida da Fernanda Monteiro. Os CPFs do condomínio podem estender o desconto a outro imóvel com o seu mesmo CPF? Não, porque aqui a gente está fazendo uma comunhão de fato, né? A gente está entendendo que a gente tem vários clientes no mesmo endereço. Eu não posso estender isso para o endereço fora só porque ele está no mesmo CPF desse condômino. É isso que eu estou entendendo aqui. E aí, tentando até extrapolar um pouco a pergunta, se a gente tiver, por acaso, um condomínio onde tem esse CNPJ desse condomínio em outros endereços, a gente sim consegue fazer uma comunhão de direito e juntar endereços diferentes. Mas não uma pessoa que tem um apartamento num prédio ou em outro prédio, num outro endereço, buscar esse benefício de um prédio que está migrado. A gente não consegue ainda fazer isso do ponto de vista regulatório. A Maísa já respondeu essa questão da Fernanda, né? Na comunhão de fato, as empresas precisam estar na mesma área. De fato, sim, né? A gente precisa que vocês estejam aí, não tenha logradouro público entre esses endereços. É importante isso, né? Você tem que ter endereços vizinhos aí no mesmo quarteirão, basicamente, né, Maísa? O Vitor mandou uma pergunta aqui. Um consumidor pode comprar energia do Mercado Livre de mais de um agente comercializador? Sim, ele pode fazer inúmeros contratos de energia elétrica. A Fernanda colocou uma outra pergunta, se na comunhão de direito as filiais podem estar longe geograficamente compartilhando o desconto. Você responde do supermercado.
É importante estar no mesmo submercado, né? E o submercado, ele não é exatamente as áreas geográficas que a gente conhece normalmente, né? A gente tem submercado sul, sudeste, que é junto com o centro-oeste, ainda junto ao Acre, tem o submercado nordeste e o norte. Então, é importante se atentar, eles têm que estar dentro do mesmo submercado para ter o mesmo benefício de filiais. O Márcio mandou se já tem algum exemplo de implantação de energia livre em alguns públicos. Hoje a gente não tem nenhum consumidor nosso público, porém é possível sim que órgãos públicos migrem para o mercado livre, porém são por meio de licitação e tudo mais, a gente ajuda nesse processo, mas é possível sim que migre para o mercado livre. Tem uma pergunta aqui, mas do Vitor, se um consumidor pode comprar energia no Mercado Livre Sim. de mais de um agente comercializador. Sim. Ele Sim, pode fazer. sem problema. Respondi essa já. Pergunta da Fernanda, sobre o Agrega. Um condomínio pode estender o desconto a outro imóvel dele? Pode. Esse condomínio tendo o mesmo CNPJ em prédios diferentes, como é o caso de fundos imobiliários ou grandes proprietários, que é dono de vários prédios, se tiver no mesmo CNPJ, a gente consegue juntar essas cargas todas e fazer uma migração e colocar isso tudo no Agrega. E aí a gente segue a regra regulatória que até a Maísa já colocou aqui, mas a gente pode sim. Uma pergunta aqui do que a gente acha do consumidor varejista, se é uma tendência, qual o perfil do cliente. É uma tendência, a gente, na verdade, em vários produtos aqui, a gente está tentando antecipar um pouco esse movimento, né? A gente acha que essa é uma tendência do mercado natural, já tem várias empresas se posicionando para que esse mercado comece a acontecer de fato. O perfil desse cliente é um perfil de consumo mais baixo, onde a comercializadora acaba assumindo também vários procedimentos e custos e riscos desse cliente menor. A gente acha que é uma tendência, sim. André Almeida, o produto agrega, o produto pode fazer eu ganhar pontos para meu selo de Green Building? Já sou Platinum no empreendimento e sou síndico, mas meus condôminos sempre perguntam se eles podem dizer que compram energia renovável e se esse produto faz sentido para mim. Faz total sentido, tá, André? Se você está migrado na área comum só hoje, o seu condômino, ele no máximo vai poder dizer que ele consome energia renovável na área comum, né? Mas no Agrega a gente está justamente estendendo isso aos condôminos e aí ele pode sim ter um selo Green Building nesse caso e isso se estende no nosso produto, um produto de agregação, ele se estende aos condôminos também. Então, se a gente conseguir entrar no prédio, tiver uma adesão grande aí dos condôminos, se eles tiverem interesse em conversar, a gente pode oferecer isso e o condômino vai poder dizer sim que ele consome energia renovável. Então, o nosso produto ele é feito, a gente tem 3 pilares aí, né? A gente tem a economia, o monitoramento e a energia renovável. Então, esse é um ponto importante do produto, então ele se adequa sim ao seu caso. Ele é bem adequado a isso. Um dos motivos da criação do produto, né? Então, uma pergunta, nesse caso, o condomínio é cliente da comercializadora, é um agente, no caso, o Mercado Livre, ou nem tem o fornecedor direto de energia? O condomínio, ele é cliente da comercializadora. O condômino, no caso, ele passa a ter também uma relação com a 2W, mas ele não precisa ter nenhuma relação e ser um agente. Quem é o agente é o condomínio, tá? O condômino não vira um agente. Quem é o agente é só o condomínio em si, o CNPJ do condomínio é que é agente do Mercado Livre e existe essa relação onde a gente faz a gestão e separando o que é conta de condomínio e o que é conta dos condôminos. Essa do Márcio eu já respondi. Acho que é isso. Perguntas?
Eu recebi uma aqui da Juliana também. Corro o risco de ficar sem energia nessa mudança para o Mercado Livre? Não, porque fisicamente nada muda, então o consumidor ele continua estando conectado com a distribuidora, ele recebe energia física da distribuidora, então eventuais quedas de energia, corte no fornecimento, o consumidor ainda assim tem que pedir da distribuidora para que volte energia. Então, é uma responsabilidade da distribuidora essa entrega física. Porém, agora ele vai só ter uma mudança contratual, que ele vai contratar de um gerador ou de um comercializador de energia o insumo energia. Mas, fisicamente, ele não tem esse risco. Eu acho que acabaram as perguntas, né? Se alguém, Isso. a gente continua, obviamente, disponível, mesmo acabando aqui o webinar, de tirar dúvidas através dos canais da empresa e entrar em contato tanto comigo quanto a Maísa, para tirar dúvida de quem tiver dos produtos que a gente colocou aqui. A gente fica disponível a qualquer um que queira estender aqui uma conversa, que seja privada, a gente está aqui aberto a quem tiver interesse em conversar sobre os produtos, sem nenhum problema. Exatamente. Se quiser mandar fatura para a gente analisar sua viabilidade para migração, estamos à disposição aqui. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigado aí, Maísa. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Até lá, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.